Medicina é sobre salvar vidas, diminuir a dor e o sofrimento, interagir com as pessoas. Mas nessa jornada para ser médico, você se pergunta, por que estudar medicina é tão pesado? E por que a forma como você te ensina medicina não faz sentido para você? São informações fragmentadas ao longo do curso, quando você chega no círculo clínico, você não consegue aplicar. E no primeiro momento você pode ter uma sensação de revolta, mas na verdade, muitas vezes o que predomina mesmo é desespero, angústia, e essa sua jornada é repleta, cheia de cansaço, estudo, muito estudo. E isso não é só um momento do seu dia, isso na verdade é o dia inteiro, isso é o seu dia. Isso traz para você uma grande dificuldade, além de lidar com essa questão do estudo, de lidar com sua vida pessoal. E por que aprender medicina é tão complexo? Do ponto de vista técnico, as principais dificuldades no estudo da medicina são um volume de conteúdo e uma grande sobrecarga, excesso de disciplinas, leituras obrigatórias, protocolos e protocolos que mudam, e protocolos são comprados em detalhe, a memorização sem compreensão, você não tem uma técnica de estudo eficiente, as técnicas são ineficientes, e o esquecimento é rápido, você precisa desempenhar bem uma prova, você precisa dominar aquele conteúdo e rapidamente esquecer, porque no outro dia tem outra prova com grande conteúdo também. A gestão do tempo, tanto o tempo que você está estudando quanto o tempo das questões pessoais, muitas vezes levam a burnout, são plantões, provas, trabalhos e a vida pessoal que você precisa gerir. Tudo isso resulta em ansiedade, estresse, que pode atrapalhar o seu desempenho nas provas teóricas e as provas práticas, e também a ausência do mentor, a ausência do professor, da professora mais próximo de você, para que te dê um feedback, ou seja, uma falta de feedback objetivo. E a gente aprende a teoria e a gente é cobrado na prática, mas você não consegue ligar os pontos, porque você viu tudo no básico, e o básico, na verdade, como o nome diz, básico é o básico da clínica, mas parece para você, da forma como é apresentado para a gente, conhecimentos completamente separados. E aí você não consegue usar o que você aprendeu no básico, na semiologia, e, obviamente, na clínica. Mas a aprendizagem na medicina, ela precisa ser desse jeito mesmo? Chegou a uma forma de aprender diferente. A ideia é você priorizar o essencial, integrar conteúdo e revisar do jeito certo. Porque, veja só, você estuda no básico, faz o internato e depois você precisa estudar um monte na residência. Como se as provas de residência não fossem para ser o resultado do seu curso de medicina. Então, tem que haver uma ligação, tem que haver um link entre o que você está aprendendo no início do curso e o que você vai ter que desempenhar nas provas de residência no final. Uma das formas que a gente utiliza na média aprimoramento é a anatomia da questão, ou seja, a gente utiliza uma questão e vai a resposta dessa questão do gabarito até uma revisão completa que inclui desde os conhecimentos básicos aos conhecimentos clínicos e, finalmente, o que você precisa para acertar aquela questão. Portanto, pare de perder tempo. Se você quer estudar de uma forma mais rápida, eficiente, ou seja, eficácia com inteligência, descubra métodos dinâmicos de estudo no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. O caminho para aprender mais em menos tempo está a um clique, para que você possa ter um desempenho melhor e ter um grande profissional. Eu sou o professor Dr. Hilton Mariano, tenho doutorado em medicina, eu sou professor de semiologia e neurologia, e essa média é aprimoramento. Vem com a gente. Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao curso Hiperaprimoramento do seu estudo, um guia definitivo do caminho para aprender de verdade, ou a gente poderia falar também como estudar e lembrar depois. Eu sou o professor Hilton Mariano e o que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender o que é memória, ou o que são memórias, como alguns autores preferem, alguns pesquisadores preferem chamar, sempre tratando, obviamente, da memória na pessoa normal, sem doença, né, como a gente vê no dia a dia da prática médica. Então, o foco aqui é a memória da pessoa normal. A gente vai aprender também quais são os tipos de memória, para poder entender como é que elas funcionam, né, e como a memória se forma, qual o processo que a mente da gente, o cérebro da gente lança a mão para que se forme a memória. Óbvio que você pode saber dirigir bem, eventualmente bem até dirigir muito bem, mas você tem a mínima noção como o carro funciona. Você usa a rede de Wi-Fi, mas você não sabe como o Wi-Fi acontece na verdade. Beleza, ok. Mas se você sabe como esses processos acontecem, isso facilita. Eu acho muito estranho, a maioria dos cursos não cita nada sobre isso. E é um processo importante porque, óbvio, se você sabe um pouquinho do mecanismo aí da memória, como a gente vai discutir, você tem chance de render melhor.
de usar melhor sua própria ferramenta, né, sua mente. Existem várias definições para memória, né? A gente vai citar uma, basicamente, que memória é a capacidade de lembrar um texto, reconhecer um rosto, andar de bicicleta, lembrar onde você deixou as chaves de casa. São todas ações bem diferentes, mas todas elas estão no pacote do que a gente chama de memória, né? Que você usou a memória para fazer essas coisas. O que essas ações tão diferentes, fatos tão diferentes têm em comum? São fenômenos que têm a capacidade, que denotam, né, representam a capacidade de aprender uma experiência, uma informação, e fazer depois a reconstrução parcial, uma parte, ou total dessa experiência e informação. Então, por exemplo, onde você deixou a chave da casa? Em cima da mesa. Então, você deixa em cima da mesa, aí você depois lembra que recuperou, né, você reconstrói essa informação que deixou em cima da mesa. Reconhecer um rosto, né, quem é aquela pessoa? Você lembra onde conheceu aquela pessoa e a partir daí você recorda, você reconstrói essa informação. Então, memória poderia ser, e aí acho que é muito adequado para a gente poder discutir hoje, essa noção, essa definição. Então, tem a ver com ganhar e tem a ver com recuperar. Memória significa, portanto, aquisição, formação, conservação e evocação. Então, você ganha informação, você constrói, mantém, porque não adianta também você ganhar e você não guardar, você não conservar, e depois você reconstrói, você puxa, como se alguma coisa que você colocasse dentro da gaveta, fica guardadinha lá, e depois você abre a gaveta e pega de novo. A aquisição é também chamada de aprendizado ou aprendizagem, e aí seria uma máxima, né? Só se grava aquilo que foi aprendido. Ao pé da letra tem uma diferença entre, por exemplo, se memorizar e você aprender. Mas para o que a gente vai discutir hoje, do processo básico aí da memória e como você aprender a utilizar melhor, isso já está de bom tamanho, isso aí já é suficiente. Então a gente só pode recordar, pode reconstruir aquilo que realmente você gravou. A memória, em um termo geral, é um conjunto de funções cerebrais diferentes. É um processo complexo, né? São várias etapas, diferentes regiões cerebrais, mas fica sussa, fica tranquilo, que a gente não vai apresentar nada de forma complexa, isso é só para você ter uma ideia do processo em si, o processo como um todo, né? E, de novo, saber usar bem. O que essas funções cerebrais diferentes aí têm a ver? O que é comum entre elas? É a capacidade de você recriar, repetir a experiência, a informação, pelo disparo simultâneo dos neurônios que estavam envolvidos na situação original, naquele momento que você passou o fato, etc. Isso é gravado e depois é repetido, é reconstruído. Então, memória não é tipo uma fofoca, que tem a ver com uma pessoa falando para outra e, portanto, não tem a ver com um neurônio só. Na verdade, memória é um trabalho de equipe, uma equipe bem treinada, uma equipe de neurônios, por exemplo. Então, esses neurônios eles vão estar, cada um sabendo sua função, e quando você reconstrói, traz de volta, você lembra aquele fato, essa equipe ela trabalha bem direitinho, bem certinho, para que você tenha uma recuperação daquela informação correta. Daí não pode haver falha de nenhum desses elementos, né, da reconstrução da memória dos neurônios, porque senão você pode ter uma falsa memória, né, uma recordação errada, inadequada. Então aí seria essa equipe trabalhando como a equipe de um pit stop, né? Quando o carro de corrida, Fórmula 1, por exemplo, ele para, essa equipe tem que estar toda coordenada, trabalhando direitinho, na sequência correta e no tempo certo. Não adianta também só fazer no tempo certo sem fazer direito. Então, memória é trabalho de equipe. Na aprendizagem, os neurônios que são acionados em conjunto, esse grupo aí, produz determinada experiência, são alterados e tendem a disparar juntos novamente. É como se fosse um treino, como a gente conversou antes, uma peça de teatro, um filme, por exemplo. Os atores e atrizes trabalhando conjuntamente e ordenadamente. Esse disparo conjunto posterior reconstrói aquela experiência e informação original, que você queria lembrar, né? E esse trabalho de reconstrução é o que chama lembrança. Eu lembro, né? Relembrar aumenta a possibilidade desse grupo de neurônios disparar de novo. E a reconstrução do acontecimento torna-se mais fácil de lembrar. Então, aí a equipe, aí, a galera que vai fazer a cena de teatro do filme, eles ensaiam e repetem 1, 2, 3, 4, quando forem necessárias até sair perfeito. Então, essa é uma noção bem
É interessante porque é isso que acontece também com a gente na evocação. Esse grupo aí treinado, né, de neurônios, fazendo a comparação com as pessoas, esse grupo de neurônios, o Richard Semon, ele introduziu um termo que chama engrama. Não é engrana, é engrama, que é para descrever o fundamento neural para armazenar e recordar a memória. No fim das contas, seria esse grupo aí, essa galera aí que treinou para que você resgate uma experiência ou informação. Então ele propôs que uma experiência ativa de um grupo de neurônios que submetem a mudanças persistentes químicas ou físicas para se tornar um engrama. Então engrama é isso, esse grupo aí de neurônios que treinaram e vão repetir aquela ação juntos para que você chegue à sua mente, ao seu cérebro, aquela informação, aquela experiência. Quando você reativa o engrama, por pistas disponíveis no momento da experiência, você provoca a recuperação da memória, a lembrança. Então, por exemplo, se fosse como novamente um grupo de teatro, fez a cena, treinou, beleza, aí quando você novamente vai apresentar a peça, aquela galera entra de novo e faz as mesmas falas, faz os mesmos atos, recuperando aquela cena. Então é isso basicamente que acontece. E o engrama seria esse grupo aí de neurônios que são modificados, seja quimicamente, seja fisicamente, para ser um marco aí dessa memória. Portanto, o engrama seria isso. A memorização que você aí realmente gravou, ela está relacionada com a formação do engrama. Beleza. E quais são os tipos de memória? Isso obviamente não precisa decorar, né? Falando de memória aí, decorar que tipo de memória, mas a gente vai descrever para que novamente você possa entender como funciona um pouquinho. Isso vai facilitar bastante a sua vida. É um mínimo conhecimento para um grande resultado. As memórias em relação ao tempo, né? Elas podem ser classificadas, divididas aí, os tipos de memória. Memória sensorial, que é ultra rápida, que são os sentidos. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, aí está relacionado quanto ao tempo, né, a permanência dessa memória. A memória sensorial, ela é ultra rápida, são as informações que você tem do meio, né, como você está agora, como eu estou falando agora, vocês ouvindo, então o que você está vendo, o que você está ouvindo, a temperatura, gosto, enfim, tudo isso, todo o tempo, o nosso cérebro está sendo alimentado com informações desses órgãos dos sentidos, né? Isso chega a nossa capacidade, nosso cérebro, nosso encéfalo e a nossa mente, a capacidade de você estar trabalhando isso daí. Algumas vezes isso é totalmente necessário, não está fazendo calor, não te incomoda, então você é uma informação que vai chegar mais rapidamente, vai ser desfeita. Mas algumas vezes não, então por exemplo, você pode estar num ambiente que está muito frio e aí você já fica atento que você precisa colocar um casaco, por exemplo. Então, as informações obtidas pelos sentidos, né, da visão, audição, temperatura, enfim, criam um tipo de impressão instantânea do ambiente, permitindo focar rapidamente a sua atenção no que for importante. As informações obtidas pelos sentidos são armazenadas por um tempo muito curto, 1 a 2 segundos. Só o que for essencial que vai ficar um pouquinho mais. Se a informação armazenada não for processada, ela se perde. Se for processada, passa a memória de curto prazo. Então, a memória sensorial, que são essas informações de sentidos aí que a gente conversou, quando ocorre um processamento, elas passam à memória de curto prazo. A memória de curto prazo ela dura segundos ou horas e é facilmente esquecida. Proporciona a continuidade do nosso sentido do presente, né? O que está agora, onde eu estou, que horas são. E é apagada por lesões cerebrais, tais como traumatismo, né? Craniano, convulsões. Então, a gente tem, por exemplo, a família que fica muito preocupada porque o paciente não lembra, bateu a cabeça e ela não lembra o que aconteceu nas horas antes e parece que fica um certo estresse em cima disso porque, mas tem que lembrar, não vai lembrar. Muitas vezes não vai lembrar, porque isso foi apagado. Pela a situação que aconteceu, o trauma, né, essa memória de curto prazo, ela se perde mesmo. E algumas vezes até é interessante isso também, porque se for uma situação muito traumática, né, uma pessoa aí que teve uma dor muito forte, enfim, é até interessante que ela não lembre, porque aí só gera sofrimento e, na verdade, não ganha nada com isso. Então, essa memória de curto prazo, ela dura bem mais que a memória de ultra rápida, né, a memória dos sentidos,
mas ela não dura muito mais tempo. Não é essa memória de curto prazo não é aquela que você tem como objetivo atingir para fazer uma prova, um concurso e passar, por exemplo. A memória de trabalho de curto prazo seria memória imediata e memória operacional, como a gente já conversou. A memória imediata, ela retém informação logo que é recebida. Isso aí a gente usa todo dia, todo dia. Um exemplo é quando a gente é apresentado ao nome de uma pessoa que a gente acabou de conhecer, a gente não sabe o nome da pessoa. Quando alguém fala um número de celular, por exemplo, para você salvar nos contatos, alguém fala o endereço da oficina, um consultório médico, ou seja, uma informação só que fica muito pouco tempo com a gente. Ela não é de segundos, mas ela não vai ficar muito tempo. O que tem mais hoje em dia que é muito usado realmente é qual a senha do Wi-Fi. Todo lugar que você chega, você pergunta qual a senha do Wi-Fi. E a senha do Wi-Fi vai estar, a pessoa fala, ou tem lá escrito, você digita, fica na memória de curto prazo e depois acabou. Porque você já sabe que o próprio aparelho, o notebook, o celular, vai gravar aquilo e quando você voltar para aquele ambiente, vai entrar no Wi-Fi sem você precisar novamente digitar a senha. Então é um exemplo bem dia a dia, né? Bem tudo a ver da memória de curto prazo. A outra, que é a memória de trabalho operacional, aí é legal bem o termo trabalho operacional, de operação, né, assim, de você resolver um problema. Ela é importantíssima para o funcionamento da memória operacional, que quais são os ingredientes aí? A atenção, prestar atenção, um sistema de arquivamento temporário e outro de como você manipula, você mexe com essa informação. A memória de trabalho é diferencia das demais porque não deixa traços, ela não produz arquivos. Isso é interessante. Como assim? Por exemplo, a memória operacional, também conhecida como de trabalho, é a função de possibilitar você compreender a linguagem, um idioma, né, o que estão falando para você, o raciocínio lógico e a resolução de problemas. Por exemplo, quando a gente faz uma conta, né, um cálculo mental, a gente utiliza várias etapas. A nossa mente utiliza várias etapas. Não é uma coisa instantânea. Para nós, às vezes, parece instantânea, mas para o cérebro são várias etapas. Então, a gente executa um cálculo mental, um conjunto de operações mentais simultaneamente. Por exemplo, ao fazer uma multiplicação de 85 por 98, para que a gente possa chegar ao resultado correto, a gente deve realizar várias manipulações com os números em ordem e, ao mesmo tempo, armazenar os resultados parciais. Isso muito, muito rápido. Então, assim, a memória de curto prazo. Se não acontece uma tensão, uma emoção que dá aquela valorizada na memória e ela deve permanecer, vai ser útil, ela vai para o esquecimento. Como a gente deu exemplo, que a temperatura que está agora, você não está mexendo com você não está sentindo calor ou frio, esquecimento. Se tem atenção ou emoção, então aí você passa para os processos de evocação, que é guardar, né? Lembrar, e utilização. E depois você pode ir para um outro nível, que é a consolidação. E aí sim vira memória de longo prazo. Então a memória ultra rápida, né? A memória de curto prazo e a memória de longo prazo que passa pelo processo de consolidação. Esse é o que interessa, por exemplo, fazer uma prova daqui a um ano, um concurso você está estudando bastante, etc. Aí tem que passar pela memória de longo prazo. Para consolidar, para formar, né, para o cimento ficar forte assim, seco, os estados de ânimo, emoção, o nível de alerta, né, prestar atenção, ansiedade, o estresse influenciam muito no processo de consolidação das memórias, bastante. Algumas coisas você tem o controle, claro, outras coisas não. Então, por exemplo, alguma coisa que aconteceu e que você não tem controle, né, você não vai... você consolida mesmo sem querer. Então, por exemplo, tentativa de algum assalto, algum acidente, etc., aquela emoção associada àquilo, ela influencia o processo de consolidação sem você ter controle nenhum sobre isso. Agora, o nível de alerta, atenção, você pode melhorar, né? Você pode prestar mais atenção naquela aula para você conseguir gravar alguma coisa e, quem sabe, entrar no processo aí de consolidação depois. Porque no início, como a gente já falou, forma o curto prazo e precisa de mais um processo para chegar no longo prazo. E esse processo aí de consolidação, quando foi legal, né, deu bom, a consolidação foi adequada, as experiências selecionadas para ser guardadas são armazenadas, associadas a memórias preexistentes e retidas por um período adequado de tempo. Ok? Então esse é o processo que acontece que
foi legal. Você teve acesso à informação, guardou, né, armazenou, e muitas vezes é associada, isso é uma dica importante, porque às vezes acontece mesmo sem você querer, mas quando você quer, a gente vai falar bastante ao longo do curso sobre isso, essa questão da associação, a memórias pré-existentes, e você usa, ela é útil por período que você precisa dela. Agora, quando deu ruim, quando a consolidação é inadequada, a informação pode ser mal classificada, pode fazer ligações erradas lá nas suas partes, aquela equipe ali antes que a gente conversou, né? Quando vai formar um engrama. Não ocorre uma associação adequada com as memórias pré-existentes e, portanto, novas memórias não são formadas corretamente. É aquela história que você, por exemplo, acha que sabia, né? Mas só que não, você não sabia, porque o processo de consolidação foi feito de uma forma errada, inadequada, equivocada, e aí você não forma a memória direito. Existe o processo de tradução, né, entre as experiências e a formação da memória daquele momento. Outro processo que acontece na recordação é quando você se lembra daquela experiência e ou informação. É como a gente falou antes. Então você tem o pessoal lá dos atores, atrizes treinando, e depois, quando eles treinam tanto que na recordação eles vão fazer aquela cena do filme, né, para dar tudo certo lá ali na hora, né? A recordação é quando você lembra daquela experiência ou informação direito. Isso é muito importante, é isso que a gente quer. E só que lembrar, assim, é uma coisa dinâmica, não é? Tá guardado, beleza e boa. Isso tem coisa que, como a gente conversou, as memórias de longa duração, mas lembrar sempre é um processo dinâmico, né? Cada vez que a memória é acessada, ela pode ser levemente alterada para ajudar a acomodar memórias novas. A gente sempre está achando espaço no nosso cérebro, mas o espaço em nenhum lugar é infinito, nem no nosso cérebro, né? Tipo, então você chega no seu apartamento e você quer encher de móvel, vai chegar um momento que não vai caber mais móvel lá. E aí você tem que fazer o quê? Se livrar dos que tem. Então o nosso cérebro também trabalha dessa forma. E isso ajuda a gente a usar mais rápido, de modo mais importante, de modo mais profundo que você está precisando naquele momento. Mas também nessa mexida aí pode ter alguma desarrumação. E aí é importante você estar atento a isso e treinar bem, como a gente vai ver aí ao longo do curso, né? E essa alteração pode provocar a criação de memórias falsas ou deformadas, aquilo que a gente estava falando, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, eu tinha certeza daquilo. Tinha certeza quer dizer que você acredita de verdade, mas não que seja uma verdade aquilo que você acredita, né? Certeza tem a ver com o que você pensa, mas nessa de certeza, o cérebro da gente dá uns golpes, ele engana a mente, né? Engana a gente porque a formação da memória não deu certo, o processo de consolidação não foi feito legal, adequado. Por isso é importante o processo de repetição, reforço, quando estudamos algo. Mas como é que a gente pode fazer isso direito, né? Então a evocação deu bom, a nossa necessidade estimula a lembrança de memórias adequadas. Essa recordação guia ações corretas. Então aquela informação que você precisa, ela foi formada legal, bem, e aí quando você puxa, quando você evoca, você lembra, ela vem também na forma original, tudo direitinho no seu lugar. E quando é inadequado, a nossa necessidade não desperta, não liga, né? Recordações úteis para a situação, como palavras ou eventos. Sabemos que a resposta está em algum lugar, mas não consegue chegar lá. Você fala assim, nossa, eu sabia isso, mas você não consegue chegar lá, pelo menos acessar, puxar, né? Abrir a gaveta para tirar, naquele momento especificamente. Então aí você tem um processo de evocação que não aconteceu legal, né? Não está acontecendo. Porque sempre o importante é o engrama, né? O engrama bem formado, a galera, o time lá jogando direitinho, bem organizado, vai provocar um processo de memorização correto. A memória de longo prazo, ela pode durar dias, meses ou anos. E é estabelecida pelo aquele circuito neural que a gente já conversou, que é um engrama, né? Então, o engrama é aquele conjunto de neurônios trabalhando direitinho, ordenadamente, para que provoque o retorno à sua mente daquela informação. Só para a gente entender, né, assim, um pouco de memória de longo prazo, existe uma divisão que alguns pesquisadores fazem, assim, que é a memória de longo prazo, que pode ser declarativa ou não declarativa. Então, a declarativa você consegue contar o passo a passo da experiência do aprendizado. Então, a memória de longo prazo declarativa é essa.
E aí a declarativa chama explícita e é descrita, contada por meio de palavra. E a não declarativa ela é implícita, ela não pode ser descrita por meio de palavra. A declarativa é aquela que você usa para fato, evento, ela é mais consciente, ela é mais fácil de formar e fácil também de ser esquecida. Tem dois tipos, e aí fica claro para vocês entenderem, né? A declarativa ela pode ser episódica ou semântica. Como assim? Episódica, ela tem a ver com o tempo, tem a ver, são os episódios da sua vida. Por exemplo, uma festa surpresa que foi feita para você, né, no dia do seu aniversário, uma viagem muito legal que você fez, de repente a viagem dos sonhos aí da sua vida, o primeiro beijo, relacionamento que você teve, né? Quando você tem os filhos, enfim. Então tudo isso aqui são episódios da vida bem marcantes e que vão ser, e você consegue contar sobre eles. Então, são um tipo de memória declarativa que você conta sobre eles, né? Você conta os detalhes da viagem, você pegou o avião a tal hora, no aeroporto tal, enfim. Aí depois chegou, aí você dormiu, aí você foi para aquele lugar, aquela atração turística, etc. Na festa, você lembra quem estava na festa, enfim. Então, tudo isso é memória que fica por muito tempo, a memória de longo prazo declarativa, que você consegue contar como foi, né? A memória semântica aí é uma memória de longo prazo, mas que a gente usa para lidar com o mundo, né? Então, conhecimento geral do mundo, os conceitos que não têm a ver com o tempo, a memória cultural, né? Então, por exemplo, o idioma, o alfabeto, né, que a gente utiliza, a memória de longo prazo aí que a gente usa para lidar com o mundo. Quando fatos assim históricos, né? Quando o homem chegou à Lua, por exemplo, né? As cores, né? Então são tudo que você utiliza para lidar com o mundo. Então, ou fatos históricos. Aí não tem a ver com você, como na episódica, mas tem a ver com o mundo, é o conhecimento geral do mundo. Isso seria a memória de longo prazo, declarativa semântica. E a memória não declarativa, ela é implícita, ela não pode ser descrita por meio de palavra. Então, como é que é isso? Memória é procedimento para habilidade, hábito, comportamento, medo, né? Às vezes isso acontece até de forma inconsciente, né? Então, portanto, justamente é menos consciente, requer repetição e prática, é mais difícil de ser esquecida. Então, seria o quê? Por exemplo, aprender a nadar direito, nadar de costa, peito, crawl, as técnicas. Então, isso é uma memória que é não declarativa. Você vai falar, não, naquele dia eu aprendi dessa forma, meu braço, a abraçada melhorou daquele jeito. Você não consegue fazer isso. E aí você, com o tempo, com a repetição, você consegue executar, fazer aquilo, aprender, né? Dirigir é o principal exemplo, é o mais legal aí de você, quando a gente quer ser didático, explicar isso daí, né? Você vai dizer que dias realmente que você aprendeu a dirigir. Passar no teste para ter habilitação, você já sabia dirigir, né? Senão você não passava no teste. E muitas vezes, quando você passa no teste, você não aprendeu a dirigir direito. Mas você dizer exatamente o dia que você aprendeu a dirigir, ou como foi direitinho, contar, não dá. Porque é um processo aí que não é declarativo. É justamente um exemplo muito bom e dura muito tempo, né? Quem aprendeu a nadar dificilmente esquece, quem aprendeu a dirigir dificilmente esquece, e aquela história que todo mundo fala, quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais esquece. Então, por quê? É uma memória de longo prazo, não declarativa. Então, o passo a passo, você vai se equilibrando, dando a pedalada, coordenando, né? Às vezes a criança começa com uma rodinha e depois tira a rodinha, enfim, dá a bicicleta, e aí você vai aprendendo, mas você não consegue dizer que dia você aprendeu a andar de bicicleta direitinho, passo a passo, é isso aí. Então, a memória implícita. Bom, o nosso objetivo é que o curso inteiro é que você possa formar mais conexões cerebrais, como a gente conversou, mais em grama, né? Para que possa melhorar seu desempenho, você possa ativar seu cérebro, e junto com essas técnicas aí de manuseio da memória, a mente, a organização, aprendizado, a gestão do tempo, né? Você possa conquistar o mundo atingindo todos os seus objetivos. Até mais, gente, até as próximas aulas, um grande abraço.